Olá! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Expert Space Show, onde damos início a uma jornada única e estimulante no universo dos eventos e interações humanas. Nosso entrevistado é Elton Shoa, é criador dos hubs de inovação em grandes empresas nacionais e multinacionais, engenheiro formado pelo IME, com mais de 20 anos de experiência em projetos envolvendo inovação tecnológica e transformação digital, alguns dos quais foram premiados em nível nacional. CEO do Grupo UTI e presidente do Instituto Teslando Inovação e Impacto Social, e empreendedor serial responsável por criar inúmeras startups de sucesso, como a Estudo Digital, Estudo Ponto Digital, a Prefeitura Eficiente e a Eventoverso. Então, ajustem seus fones de ouvido e junte-se a nós nesta jornada fascinante com Elton Shoa como nosso guia especializado. Meu nome é Paulo Carvalho e sejam bem-vindos ao Expert Space Show. Olá, Welton, como é que você está? Tudo bom? Tudo na santa paz. Agradeço muito essa oportunidade para conversar e ter esse bate-papo aqui bem interessante para muitos ouvintes, com certeza. É isso aí. Vamos logo no primeiro tópico, logo para a gente arrebentar, né? Para falar um pouquinho sobre a nossa temática, o futuro dos eventos e as interações humanas. Esse assunto é legal, hein? Tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos lá para o nosso primeiro bloco. Nossa, como as plataformas, né, digitais estão criando interatividade. Eita, Elton, é uma pergunta que a gente sempre faz, né? As plataformas digitais hoje, não só para eventos, né, mas também para meetups, para reuniões, para call, é discutido muito a questão da interatividade. Uns defendem que a interatividade ela melhorou muito porque você consegue compartilhar documentos, fazer apresentações online, coisas que eram mais difíceis nas reuniões, né, presenciais. Mas em contrapartida a gente perde aquela interatividade humana, que nem fala os pernambucanos, né? Aquela interatividade, né, humana, onde você consegue ali perceber emoções, sentimentos, consegue transmitir melhor a sua informação. O que acha? Esse balanço. Como é que funciona esse balanço, na tua opinião, das plataformas? Realmente a gente teve uma grande reviravolta da humanidade, né, durante a pandemia, né? Então, todos os setores foram afetados por uma avalanche de transformação digital num tempo muito curto, e isso, obviamente, afetou também o mercado de eventos, né? Então, houve aí uma revolução e todo mundo começou a trabalhar em vários modelos para poder melhorar a interatividade no ambiente virtual. Então, isso foi uma revolução que aconteceu. A gente tem um ponto interessante em 2021, por exemplo, o Google fez o evento, o Google I.O. dele, que é o evento, né, principal em termos de inovação tecnológica do Google. Ele fez o evento numa plataforma 100% online e realmente levou os usuários a ter uma experiência incrível de gamificação, de interação e tudo mais. Você criava o seu avatar, saía caminhando lá, é como um joguinho que você podia interagir. É uma plataforma realmente maravilhosa, né? Tivemos outras ações em várias frentes diferentes, né, de algumas empresas buscando construir um ambiente mais interativo, mais que pudesse trazer uma experiência melhor. O grande problema dos eventos online, por exemplo, era eles ficarem restritos a um modelo de webinar. Então, precisava se criar uma experiência mais próxima do real, né? Então, foi justamente nessa pegada que nesses últimos anos eu tive trabalhando com a equipe para poder entender como a gente levava essa experiência real de estandes, de você visitar e tudo mais, interagir lá, para o ambiente virtual. Até esse é o nome da plataforma da startup Evento Verso. Ele veio muito dessa pegada da gente poder levar para o virtual algo muito parecido com o real e que já tem uma pegada ali de trabalhar já na direção
a gente chama hoje, a nosso tipo de tecnologia, a gente fala que a gente constrói multiversos, ou seja, em cima da realidade, a gente cria uma outra realidade virtual para poder trabalhar em cima disso. Alguns perguntam, isso é metaverso? É um pouco diferente. O metaverso tem toda uma tecnologia em torno dela, imersiva 3D, que isso exige mais hardware. E a ideia de você dar maior acessibilidade, maior acesso para todo mundo das plataformas é você conseguir levar um pouco da experiência imersiva, mas também não afastar muito das plataformas tecnológicas que as pessoas estão acostumadas. Porque se você exige muito do hardware, pessoas, por exemplo, com um celular mais simples não teriam acesso à tecnologia. Então você vive um grande dilema hoje, é o seguinte, você tem muita tecnologia para dar imersividade, mas você tem que saber até que ponto você vai usar essa tecnologia para poder trazer essa interatividade e imersividade dos eventos. Então, ainda não é uma equação fácil. Porque normalmente você tem hoje, as pessoas saem de casa, estão em casa totalmente integradas às redes sociais, às dependências das redes sociais, mas quando eles vão para as empresas, quando vão para os eventos, eu acho que aí parece que a tecnologia não interage muito bem com esses usuários que já, né? É como se eles Sim. estivessem no século XXI, quando sai para a rua vai para o século XX. Né? É. E os eventos, aí como que nem você falou, parece que existe possibilidades de ter mais interações, né? Como, por exemplo, o Kahoot, por exemplo, que faz aquela gamificação em tempo real, para você utilizar o digital para interagir. Mas você tocou na questão do metaverso. O Zuckerberg está meio desanimado com o metaverso, né? A questão é justamente a jornada que você tem que fazer, tanto de investimento como desenvolvimento tecnológico, para poder chegar no ponto que você considera que aquilo ali vai atingir o break-even, né? Ou seja, vai virar realmente para dar lucro. Então, quando a gente teve esse novo momento, essa nova hype aí da inteligência artificial, realmente o assunto metaverso ele ficou em segundo plano, mas ele não parou. Ele está caminhando paralelamente, porque nesse momento todas as atenções das Big Techs estão voltadas para a IA. Né? Então, mas o metaverso é realmente um caminho que vai poder levar a humanidade para um novo nível de imersão no mundo virtual. Só que isso tudo envolve tecnologia e quando envolve novas tecnologias, hardware, software, vai também exigir que a população se adapte. Então, vamos fazer um paralelo. Né? Se a gente pegar a internet, por exemplo, década de 90, ok, a internet estava lá na década de 90 conectada mundialmente. Mas quem é que tinha acesso? Se a pessoa não tivesse um computador e um plano e pagasse um plano caro, ela não teria acesso. Então não adianta você ter a tecnologia quando o investimento necessário para a população, para os usuários da ponta da linha, ser alto para você entrar. Então essa é o grande ponto, né? Então todo mundo começou a investir mais na internet quando os usuários também começaram a entrar na internet. Quanto mais internautas, maior chance de fazer negócio. Então o dilema do metaverso hoje é mais ou menos esse, né? Então essa mudança dele, na verdade, é só um stand-by, né? Por conta da viabilidade também dos equipamentos, né? O que tu acha? Isso. Exatamente. Se você verificar, tá? A venda dos equipamentos continua, os lançamentos continuam, tudo focado no metaverso. Só que ele não é a bandeira principal hoje das Big Techs. Né? Então, devido a essa corrida agora da IA, obviamente os olhares voltaram agora para a inteligência artificial e aí o metaverso ficou em segundo plano. Mas, olhando para frente, o metaverso é realmente uma ideia que ela vai se materializar em qualquer momento e se popularizar. Aí sim, aí a gente vai passar para um outro nível de imersão. Mas o ponto-chave é o seguinte: nesse momento que a gente está, como aumentar a interatividade, a imersão, sem precisar de grandes investimentos? Essa é a grande pegada. Né? Então, vou citar mais uma vez o Evento Verso, porque lá a ideia foi criar um ambiente que a gente chama 2.5D. O que é um ambiente 2.5D? É um ambiente 2D, os jogos de celular tem muito isso daí. É um ambiente 2D, mas como ele possui um tipo de projeção específica, você olha, parece que está em 3D.
E esse tipo de tecnologia, por exemplo, ela não exige muito processamento e você consegue fazer um aplicativo que ele roda em qualquer celular de maneira muito rápida. Então você já leva os usuários para esse ambiente para poder interagir, poder visitar estande, poder olhar ali, ter mais ou menos uma experiência imersiva mais próxima do que real, mas sem exigir que o usuário tenha muito poder de processamento, né? Então esse é o ponto. Então a gente está vendo algumas iniciativas nesse sentido, tentando caminhar por trazer essa aproximação, né? Então está tudo caminhando. Obviamente existem limites, né? Tem modelos de eventos reais que realmente, vamos falar de comida, vamos falar de perfumes, né? São temas que no mundo virtual, né, vai demorar. Não vou dizer que nunca vai chegar, porque nunca é muito pesado, né? Mas ainda precisa de um certo tempo de maturação para ver como é que isso vai ser resolvido, né? Beleza, Elton. Vamos entrar aqui no nosso bloco, do segundo bloco aqui, que você deu um. E aí a produção separou um vídeo aqui, um teaser aqui nós demos o gancho do metaverso, né? Aí ela separou um teaser aqui da Apple aqui para que a gente possa dar uma olhadinha para a gente falar sobre desenvolvimento humano e as interações. Vamos lá. Toast. Essa é a grande questão que eu vou trazer para você. O metaverso, ele tentou nos levar para um mundo digital, né? Nós entrarmos no mundo digital. A Apple está pegando um contexto diferente, que é o da realidade mista, né? Que é você interagir o digital, formar o digital junto com o mundo. Na tua opinião, os eventos podem se beneficiar desse tipo de tecnologia? Sim, sim, perfeitamente. Na verdade, o que a gente vê sempre quando a gente está tratando de evolução é que as tecnologias diversas, elas são combinadas ali para poder dar a melhor experiência possível, né? Então, quando a gente está falando de realidade aumentada, que é o caso do que foi demonstrado aí no teaser, a gente está falando justamente de deixar o virtual conectado de fato ao real, trazendo essa experiência híbrida, e isso daí para os eventos físicos ou híbridos pode ser um salto bem interessante em termos de imersão. O grande desafio que nós temos, como sempre, né, é a tecnologia, né? Então, quando a gente for pegar o hardware, eu vou dar um exemplo muito prático aqui, né? E aí falando aqui do centro de eventos do Ceará, alguns eventos que eu já fui. A gente, por exemplo, quando a gente entra no centro de eventos, eu não sei se você já teve essa experiência, a rede de celular fica sobrecarregada, você quase não consegue navegar na internet. Então isso já aconteceu comigo em vários eventos diferentes, né? E o que acontece? Aí você pensa no mundo ideal. O mundo ideal é que essa tecnologia, obviamente, ela tem que ter uma conectividade extremamente rápida, para que a gente possa estar ali trazendo as informações, interagindo ali com toda a cloud. Mas a gente hoje tem dificuldade nos ambientes de evento de conseguir conectividade. Por quê? Porque a gente tem uma concentração de pessoas num determinado local e aquela conexão
seja 4G, 3G, 5G, ela vai ser remetida normalmente a uma antena mais próxima. E com isso, todo mundo fica congestionado. Todo mundo, não importa a operadora, começa a navegar mais lento. Então, a gente tem desafios ainda nesse momento que levam a gente a ter uma incerteza de quando essas tecnologias, sejam as tecnologias híbridas, como foram mostradas aí, porque nesse caso, ela vai necessitar que você esteja no local e você tenha conectividade. E aí é o problema, é diferente de você estar na sua casa, na sua banda larga, com a sua internet, porque aí você pode estar no metaverso totalmente isolado do mundo real. Esse é um grande desafio, esse é um grande desafio para as produtoras, né? Pois é. Na verdade, porque às vezes você não quer ir para um evento, porque você, apesar que você deveria ficar desconectado, né? Mas você acaba não querendo ficar desconectado. Né? Pois é. Aí é que é um dilema grande, porque não tem jeito. Você vai fazer um evento de alto nível hoje, é difícil você ter gestores de alto nível querendo ficar desconectado naquele evento. Não tem como. Exato, concordo com você plenamente. Então, a gente está vivendo esse dilema, né? Cada vez mais as inovações precisam de mais banda e consomem mais banda, mas a gente não está vendo, né? Quando a gente olha questões práticas, como essa que eu te falei, né? Aglomerou muita gente num determinado local, acabou-se. Não importa a operadora que você tenha, você tem dificuldade de navegar. Você realmente sente isso daí. Então a gente tem alguns desafios maiores, pelo menos aqui no Brasil, para a gente superar. Né? Somos um país quando a gente tem um território grande e a população está distribuída. Mas quando a gente faz o evento e todo mundo fica junto, aí o problema é grande, de conectividade, de acesso a essas tecnologias. Mas eu vejo com bons olhos, né, essa possibilidade de usar a realidade aumentada. Já tem várias tentativas com relação a isso, já sendo desenvolvidas, né, para trazer essa experiência mista de eventos híbridos, por exemplo. Já dizia Fernando Pessoa, navegar é preciso. Então vamos ver o gancho aqui, já que o desenvolvimento humano também está atrelado à infraestrutura, tecnologia, a investimento, né? Que nem você falou, o difícil é você comprar um óculos desse, né? A 4 mil, tantos dólares, e mesmo assim a utilização também é difícil, né? Transporte e tudo mais. Mas você deu dica aqui para o nosso. Tecnologia de transmissão ao vivo. Nossa, você já quebrou esse item quando você falou dos problemas de infraestrutura de conexão, né? Mas as tecnologias de transmissão ao vivo, com a chegada do 5G, nós tivemos uma entrevista com o Victor Mesquita sobre tecnologia 5G. Ele mostrou várias, não sei se você chegou a ver, ele mostrou uns avanços muito legais, inclusive nessa questão de distribuição, de possibilidade de você colocar hubs em locais que não sejam antenas, né? Como se fossem microantenas funcionando em locais com a nova tecnologia. Isso você entende que a transmissão ao vivo hoje ela é uma realidade. Onde a gente brincava muito de que a gente queria ser o Star Trek, né? Conversar com vídeo. Mas hoje você percebe que nem todo mundo conversa com vídeo, né? Era um desejo tão grande da humanidade. Depois que obteve a possibilidade de conversar via vídeo, nem todo mundo conversa via vídeo porque não quer que veja onde está, ou sei lá, não se sente confortável, né? Como é que você vê essa questão das transmissões ao vivo nos eventos? E me dê um estudo de caso aí de vocês mesmo, com a tecnologia de vocês. Vamos lá. A gente estudou vários eventos online para justamente entender como a gente criaria a metodologia de eventos online para evento verso. Né? Então a gente mexeu em algumas questões que o mercado estava acostumado a fazer de um jeito, a gente fez de outro. Um dos pontos que a gente observou é o seguinte: vários eventos online que eu acompanhei tinham o problema do apresentador, por exemplo, cair. A conexão do outro não ser tão boa como a conexão do evento. Obviamente, a pessoa investiu no evento, a conexão do evento vai ter lá os seus backups lá, mas isso daí tava esse problema. Até um dia desse, o que nós estávamos fazendo aqui tinha problema para burro, né? Você lembra de 2020? Pois é. Então, assim, existem abordagens, por exemplo, nesse caso aí a gente resolveu combinar com os palestrantes o seguinte, ó,
você deixa a tua apresentação gravada e você entra ao vivo para tirar dúvida no final da apresentação. Funcionou super bem. Porque para quem tá acompanhando, pouco importa se aquela palestra é ao vivo ou não. O importante é que na hora da dúvida ele possa tirar dúvida. Então a gente reduziu, né, aquela questão de gestão de riscos, né? Então, assim, se desse um problema com o palestrante, o problema ia ser só nos 5 minutos de pergunta. Nos 20 minutos de apresentação estava de boa, né? Então, você tem que ter criatividade para conseguir conduzir nesse mundo, no mundo virtual, no mundo digital, da melhor forma possível para que a experiência do usuário fique boa. Esse é um ponto, né? Agora, quando a gente olha a conectividade, aí eu vou falar do que eu entendo, porque, na verdade, eu projetei o sistema hoje de uma empresa que ela mapeia toda a parte de fibra ótica que passa pelos postes das distribuidoras de energia em vários estados. Então, eu consigo enxergar a conectividade do lado desse mapa de fibra ótica, e aí a gente tem pontos positivos e pontos negativos que, às vezes, nem todo mundo sabe que acontece. Então, hoje, eu vejo que a gente é muito dependente, né, a maioria da população, óbvio, é dependente dessa malha de cabos de fibra ótica que passa nos postes de distribuição de energia. Né? Então, o que isso acontece? O lado bom é que essa ampla malha, ela realmente tornou o acesso mais barato, porque gerou concorrência e tudo mais. Então, isso é um ponto muito positivo, que a Anatel sempre bate nesse ponto da ampla concorrência. O ponto em questão é como a gente ainda tem pouquíssimo acesso via satélite. Se der um problema no tronco maior da internet que afete essa malha aí todo mundo fica fora do ar, assim, ou com problemas de acesso imediatamente. Por exemplo, vou pegar, de repente tem um bairro aí que o cabo está passando por um poste lá, o caminhão bateu no poste ali e derrubou o poste. Até aquele cabo ser recolocado, o poste ser recolocado, o cabo ser conectado novamente, está um certo número de pessoas sem acesso, porque eles são totalmente dependentes a uma única forma de acesso, que é via cabo. Certo? Então a gente hoje tem essa dependência via cabo, que se nada errado acontece, está tudo funcionando bem. Por exemplo, a gente está vendo a questão da discussão do cabo lá, dos cabos internacionais que chegam lá na Praia do Futuro, né? Aquela confusão toda da indústria que quer colocar, da CAGES, né? Que quer colocar um processo de dessalinização da água. Então, aquilo ali é uma preocupação, porque se der algum problema ali, realmente a gente fica numa situação bem delicada. A gente vai ter o equilíbrio. Eu não estou te ouvindo, tá mutado. Paulo? Só para avisar o pessoal, para nossa audiência, que eu não sei o percentual, mas boa parte dos cabos que chegam da Europa, dos Estados Unidos, eles chegam aqui em Fortaleza para depois ser distribuído aí para descer para os outros estados, é isso, Elton? Exatamente. Então, qual é o problema que a gente tem dessa dependência? A coisa boa é que a gente tem realmente internet mais acessível, a um preço mais acessível. Agora, o problema é essa dependência excessiva para essa estrutura. Então, por exemplo, apesar da gente ter satélites já com planos de internet, ainda não está acessível para todo mundo. Então a gente fica sem um plano B caso tenha um problema na estrutura de cabeamento que a gente tem. E aí são problemas. E problema desse tipo, de alguém bater e derrubar um cabo, um poste, aí derruba todos os cabos junto, isso acontece com uma certa frequência, né? Então os bairros vão tendo esses problemas e tudo mais. E aí alguém pergunta, não, mas isso é só trocar de operador. Não, é porque todas as operadoras passam por aquele mesmo poste. Então você não tem opção. Na hora que cai o poste, derruba todo mundo. Então, a questão é o tipo de acesso que a gente tem. Quando a gente tiver um acesso... Beleza, então deixa eu só passar para o próximo ponto que você falou do acesso aí. Vamos falar aqui. Você falou de infraestrutura, da questão do mapeamento da fibra ótica. Então, entende-se que nós vamos melhorar essa tecnologia, né? E como vai ser os eventos híbridos? Você acha que os eventos híbridos realmente o futuro? É uma pergunta que todo mundo está fazendo. Lá na universidade eu vou dar aula, os alunos falam, eu prefiro a aula presencial. Eu não gosto de aula híbrida, porque o professor não consegue dar atenção nem para nós e nem para quem está online.
será que nós, naquela parte, naquele item, desenvolvimento humano, será que nós somos capazes hoje de conseguir se adaptar a essa mudança digital, no caso dos eventos híbridos, por exemplo? Eu vejo que tudo é sempre uma evolução de geração a geração, né? Porque nós estamos passando por essa questão toda que está acontecendo da revolução digital, né? Nós que já temos algumas décadas aqui nas costas, mas se a gente olhar para as gerações novas, eles tratam essa questão da interatividade do mundo virtual totalmente diferente. Para eles é mais preferível estar no virtual com os amigos deles do que estar no real, às vezes. Então, a gente tem que entender que a tecnologia ela vai avançando e vai se adaptando, mas a gente tem aí, cada geração vai trabalhar de maneira diferente, e as gerações mais novas tendem a aceitar melhor e a caminhar naquilo ali, e se aquilo ali se conectar a uma geração que realmente dê retorno do investimento, aí as outras gerações vão ter que caminhar junto, porque senão vão ficar de fora. Então tudo é a questão do investimento e do retorno, né? Então se a gente hoje vou pegar o exemplo que você citou, né? Então a gente tem pessoas que preferem ali o contato presencial e tudo mais, e podem achar o híbrido ou o virtual não muito adequado. Ok, é um ponto de vista que a gente tem um percentual talvez até grande de pessoas que tem esse ponto de vista. Mas esse ponto de vista, por exemplo, ele muda. Vou dar um exemplo. Quando a gente saiu da pandemia, que estava em aula 100% virtual e teve que ir para a escola, né? A minha filha gostou e o meu filho odiou. Então, cada um é um perfil diferente. Então pro meu filho, ele continuaria ali de boa assistindo a aula sem sair da cadeira, entendeu? Então, tá de boa. Então, é difícil a gente... eu acho que a gente vai ter opções diferentes para públicos diferentes. A gente não vai ter uma... É difícil a gente dizer, não, essa tecnologia vai vir aqui, todo mundo vai girar em torno dela. Eu acho que vai ver essa acomodação. É a mesma questão hoje da propaganda digital e da propaganda, né, no mundo real. Né? Propaganda digital, a gente tem todo um controle de fazer isso, aquilo, outro, tal, não sei o quê, mas quando a gente tem questões que a pegada mix entre o real e o virtual, ela traz, às vezes, experiências muito melhores em termos de marketing, né, de disposição, de brand. Então, a gente tem que ter a mente bem aberta, dizendo o seguinte, bom, teremos boas opções, diversas opções, a gente ainda não sabe para onde a humanidade vai andar, mas é provável que tenha público para todas. Mas, à medida que a nova geração venha caminhando, ela deve puxar para ela as novas tendências. Tá ok. Elton, muito obrigado, tá, por participar do Expert Space Show. Foi grandiosa a sua apresentação aqui para nós. Eu aprendi muito com ela. Espero vocês em próximos programas aí, porque você não é só essa temática, você tem muito mais coisa para conversar com a gente aqui. Tá certo. Eu que fico muito grato, sempre é muito bom compartilhar conhecimento. A gente está acontecendo. Obrigado. Tá ok, Sérgio. Só repete o finalzinho, porque deu uma travadinha. Pronto. Agradeço realmente essa possibilidade de passar essas informações. Estou sempre disponível para compartilhar esses temas relacionando inovação e tecnologia. Muito obrigado. Tá vendo? A gente foi falar da infraestrutura, aí no finalzinho ela deu um delay. Valeu, Elton. Muito obrigado, hein? Até a próxima. Tchau, 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 tchau a todos que estiveram conosco hoje. Até o próximo programa Expert Space Show. Tchau, tchau.